Você acredita que precisa de dinheiro para começar algo grande? E se eu te dissesse que o dinheiro nunca foi o começo, ele é apenas o resultado? Neste vídeo, você vai descobrir o princípio que os maiores realizadores do mundo aplicaram silenciosamente: a decisão precede o recurso. Bob Proctor dizia: você não precisa de dinheiro para começar, você precisa decidir. E é exatamente isso que separa quem cria a própria realidade de quem vive preso nas circunstâncias. Talvez você esteja preso a uma limitação boba, esperando o momento certo, o investimento certo, ou a ajuda de alguém. Mas este vídeo vai te provar, com exemplos reais e princípios universais, que tudo o que você deseja já está disponível agora, apenas esperando que você assuma a decisão de querer de verdade. Você vai entender o poder da imaginação, o mecanismo da mente criadora e o motivo pelo qual o universo sempre responde àquele que decide com convicção. Se você sente que tem um potencial enorme, mas a falta de dinheiro, tempo ou apoio te impede de agir, este vídeo é para você. Aqui, você vai aprender a acionar a força invisível que move ideias, oportunidades e pessoas em sua direção. Então, a pergunta é: você vai continuar esperando ter o que precisa para começar, ou vai decidir agora, e deixar o universo obedecer à sua decisão? Você não precisa de dinheiro para começar, precisa apenas decidir. Esta frase de Bob Proctor não é apenas inspiradora, mas prática. Ela nos lembra que o verdadeiro ponto de partida de qualquer criação não é externo, é interno. Sem uma decisão firme, nenhum recurso, por maior que seja, poderá levar você aonde deseja. O ser humano vive prisioneiro de limitações que muitas vezes são bobas, inventadas ou herdadas. Dizer não posso por falta de dinheiro é uma das formas mais comuns de autossabotagem. A verdade é que a mente humana é a ferramenta mais poderosa que existe, e tudo o que você precisa para começar já está dentro de você. Faça-se esta pergunta: se o mundo mudou tanto nos últimos 10 anos, por que meu mundo pessoal continua o mesmo? Se a tecnologia, a ciência e a sociedade evoluíram, isso prova que a mudança é possível. Então, a única diferença entre você e quem está vivendo resultados extraordinários é uma decisão firme. Decidir é o gatilho que move a energia universal. Cada decisão cria uma frequência que ressoa com oportunidades, ideias e pessoas que estavam invisíveis até então. É um comando silencioso ao universo: isso é o que eu quero criar, e nada me desviará. Para ilustrar, vou abrir um loop. Um homem decidiu fazer 1 milhão em apenas 90 dias. Ele não tinha dinheiro, contatos ou garantias. Mas a decisão dele começou a reorganizar tudo ao redor, e ele conseguiu. Mais adiante, você vai descobrir exatamente como ele fez isso. Hoje, você será desafiado a perceber que não existem limitações externas que possam conter alguém que decide. O primeiro passo é simples: decida. O resto, o universo se encarregará. O que limita você não é a falta de dinheiro, nem de tempo, nem de oportunidades. O que limita você é a imagem que você tem de si mesmo. A maioria das pessoas acredita que é pequeno ou incapaz, sem perceber que esses conceitos foram impostos por experiências externas ou crenças herdadas. Confundir falta de recursos com falta de poder é comum. Um homem sem dinheiro, mas com clareza mental e determinação, ainda possui o recurso mais poderoso, a mente criadora. Por outro lado, alguém rico sem decisão permanece estagnado, impotente diante da vida. Tudo que existe começou como uma ideia. Desde a roda até a inteligência artificial, o mundo físico é apenas uma tradução de um pensamento humano. Cada invenção que hoje parece natural começou na mente de alguém que decidiu criar. Pense em exemplos da evolução tecnológica: o fax, o computador pessoal, a videoconferência Zoom. Alguém imaginou que fosse possível antes que existisse. Se eles conseguiram criar realidades inteiras a partir da imaginação, você também pode criar a sua realidade pessoal. A imaginação é a ferramenta mais divina que possuímos. Ela nos permite ver além do que existe e criar algo que ainda não se manifestou. Guardar e nutrir uma ideia mental é o primeiro passo para transformar sonhos em resultados concretos. Se o mundo evoluir porque alguém ousou imaginar, por que seu mundo pessoal ainda permanece o mesmo?
Este é o momento de assumir responsabilidade pelo seu poder criativo e plantar a semente da mudança em sua própria vida. A decisão é a força que muda a frequência da sua mente. Quando você decide de verdade, sua mente emite uma vibração clara, que o universo reconhece e começa a responder. A dúvida, por outro lado, cria uma frequência confusa que repele oportunidades. Bob Proctor dizia: o universo responde à clareza, não à dúvida. Quando você decide, você envia sinais consistentes de intenção, permitindo que as circunstâncias comecem a se alinhar com seu objetivo. O homem que decidiu fazer 1 milhão em 90 dias não sabia como conseguiria, mas sua decisão criou uma vibração de certeza. Essa frequência começou a atrair ideias, pessoas e soluções que ele jamais teria imaginado. A clareza da decisão gera uma confiança interna que o dinheiro ou os recursos externos não podem fornecer. Ela cria um alinhamento entre mente, emoção e ação, tornando cada passo mais eficaz e cada escolha mais direcionada. Lembre-se, o como não é seu problema, é o problema do universo. Seu papel é decidir, sentir e agir como se o resultado já estivesse garantido. Como dizia Bob Proctor, o como é problema do universo. O quando é problema do tempo. O seu único trabalho é decidir. A decisão é a chave para desbloquear qualquer criação que você deseja. O dinheiro nunca é o ponto de partida. Muitas pessoas acreditam que precisam esperar até terem recursos, mas isso é um equívoco. O ponto de partida é sempre interno, a decisão. Bob Proctor contava sobre um casal que queria comprar uma casa, mas dizia não ter dinheiro. A transformação aconteceu quando eles decidiram firmemente que iriam comprar. O dinheiro só apareceu depois que a decisão foi tomada e mantida com fé. A fé criativa é a capacidade de ver o invisível antes que se torne visível. Cada decisão consciente gera vibração que atrai os meios para a manifestação. O dinheiro é sempre consequência da clareza e da firmeza da decisão. Você não precisa de dinheiro até decidir que quer a casa. Essa frase resume a lógica de Proctor: a decisão vem antes, os recursos depois. A ordem natural da criação é mental e vibracional, não financeira. A decisão cria um plano mental invisível, uma estratégia interna que orienta ações e atitudes. Ao agir a partir desse alinhamento, os recursos físicos começam a aparecer de forma inesperada, mas perfeitamente organizada pelo universo. Portanto, não espere até que tudo esteja perfeito. Comece de onde você está. Decida, visualize e mantenha a frequência da sua decisão. O dinheiro, os contatos e as oportunidades surgirão naturalmente. Toda ideia que você decide cultivar na mente é como uma semente plantada em solo fértil. O universo funciona como solo, pronto para nutrir aquilo que você coloca nele. A energia já existe, tudo o que você precisa fazer é plantar a semente mental correta e mantê-la viva. Assim como uma semente precisa de água, luz e solo adequado para germinar, sua ideia precisa de atenção, repetição e emoção para crescer. Quanto mais você mantém a ideia clara e vívida na mente, mais ela vibra, atraindo as circunstâncias certas. Cada pensamento repetido com convicção envia sinais ao campo universal, que responde organizando oportunidades, ideias e pessoas que estavam invisíveis até então. É a ciência da mente criadora. Você cria o campo, e o universo cria o mundo físico. Bob Proctor dizia: qualquer ideia que for guardada na mente enfatizada, seja temida ou reverenciada, começará a se manifestar. O ponto é simples: aquilo que você foca, cresce. Guardar uma ideia sem medo e com entusiasmo é plantar uma semente com fertilizante emocional. Lembre-se do homem que decidiu fazer 1 milhão em 90 dias. Ele plantou a semente da decisão e manteve essa ideia diariamente. Não se distraiu com dúvidas, críticas ou medos, ele apenas cultivou a semente da certeza até que o universo a manifestasse. Portanto, cada pensamento que você repete com emoção é uma oportunidade de plantar uma nova semente mental. O resultado não depende de recursos externos, depende do cultivo interno da ideia. Ao manter a semente mental viva, você garante que ela se tornará inevitavelmente real.
A imaginação é a ferramenta divina que transforma o invisível em real. Tudo o que vemos ao nosso redor, edifícios, tecnologias, livros, aviões, nasceu da imaginação de alguém antes de se tornar concreto. Nada é criado do nada, tudo é transformado. O potencial já existe, mas a imaginação é o motor que dá forma a ele. Bob Proctor ensinava que imaginação é a ponte entre o que você deseja e a realidade que ainda não existe. A imaginação conecta a fé com o campo universal. Ao imaginar com detalhes e emoção, você cria uma vibração que começa a atrair o invisível para o físico. Cada cenário mental vívido é como um ímã que chama oportunidades, pessoas e recursos para a sua vida. A sua imaginação vai te levar a lugares que ninguém jamais foi, dizia Bob. É uma ferramenta que não conhece limites. O que você imagina com intensidade e emoção se torna uma força poderosa que molda o mundo ao seu redor. Imagine agora seu próximo nível de vida, seu negócio dos sonhos, sua casa ideal, a liberdade financeira que você deseja. Visualize cada detalhe, sinta cada emoção, e perceba que isso já existe no campo das possibilidades. A imaginação não substitui a ação, mas prepara o terreno para ela. Ela cria a vibração e a clareza necessárias para que cada passo físico seja alinhado, eficiente e inevitavelmente produtivo. A ponte entre o invisível e o visível está em sua mente. A decisão cria uma vibração específica, firme e consistente. Essa vibração é a frequência que você emite ao universo, como uma senha energética que abre portas invisíveis. Cada dúvida, medo ou hesitação muda essa frequência. É como sintonizar uma rádio. Se você troca de estação constantemente, nunca capta o sinal correto. Manter a decisão firme cria uma frequência clara que atrai exatamente aquilo que você deseja. Bob Proctor ensinava que a vibração da decisão deve ser inabalável. Não se trata de ignorar obstáculos, mas de manter o foco na certeza do resultado final, independente das circunstâncias temporárias. O exemplo do ator que visualizou seus 2 Oscars é perfeito. Ele não tinha os prêmios ainda, mas a imagem mental criada com emoção gerou a vibração que alinhou as oportunidades e o preparou para recebê-los. Sua imagem mental cria a vibração atrai o resultado. O universo não distingue entre imaginação e realidade quando a emoção e a convicção são intensas. Tudo o que você decide ser começa a se manifestar gradualmente. Você não atrai o que deseja. Você atrai o que decide ser. Esta frase de Proctor resume tudo: a força da sua decisão é maior que qualquer circunstância externa. Decida firmemente e permita que o universo organize o resto. Nem todos compreenderão o seu processo de criação, e está tudo bem. Jesus disse: perdoe-os, pois não sabem o que fazem. A incompreensão externa não deve interferir na sua clareza de decisão. Quem duvida de você está preso às próprias limitações. As críticas e julgamentos são reflexos da mente deles, não da sua realidade. Buscar aprovação externa é um erro comum. O que importa é a convicção interna. Sua decisão deve ser guiada pelo que você sabe ser verdadeiro, e não pelo que os outros pensam. Alguns não gostarão de você. Alguns duvidarão. Mas isso não é problema seu. O sucesso, a criação e a realização surgem quando você mantém sua frequência e vibração, independentemente das opiniões alheias. Ao perdoar e liberar o julgamento externo, você mantém sua vibração elevada e consistente. Esse espaço interno é o que permite que o universo responda positivamente à sua decisão. Fechando o loop emocional, você não precisa da validação dos outros. Precisa apenas da sua decisão firme, de sua clareza e de sua capacidade de manter a vibração alinhada ao que deseja criar. Bob Proctor ensinava que existem 6 passos essenciais para criar qualquer objetivo. Eles funcionam como um mapa para alinhar mente, emoção e ação, permitindo que o resultado desejado se manifeste com consistência. Passo 1. Decida o que você quer. Clareza absoluta gera uma frequência definida. Sem decisão, não há direção nem foco. Este é o momento de assumir total responsabilidade pelo seu futuro e declarar com convicção o que você deseja criar. Passo 2.
Visualize como se já fosse real, sinta as emoções, cada detalhe, cada resultado. Imagine a cena completa, onde você está, como se sente, quem está ao seu redor. A vibração gerada pela visualização conecta o desejado ao campo universal. Passo 3. Escreva o objetivo em um papel. Este ato físico reforça o compromisso e envia um sinal claro ao subconsciente. Escrever transforma uma ideia abstrata em algo concreto, criando uma ponte entre a mente consciente e o subconsciente. Passo 4. Fale sobre ele diariamente com emoção. Palavras carregadas de emoção reforçam a vibração e mantêm sua mente sintonizada com o objetivo. Compartilhar seu objetivo com entusiasmo cria ainda mais clareza interna e aumenta a energia que você emite. Passo 5. Haja de acordo com sua nova identidade. Comece a se comportar e tomar decisões como se já fosse a pessoa que alcançou o objetivo. Cada ação, por menor que seja, deve estar alinhada com essa nova identidade. Este é o momento em que pensamento e comportamento se unem, solidificando sua frequência. Passo 6. Agradeça como se já tivesse recebido. A gratidão é a vibração que atrai a manifestação. Sinta profundamente que o objetivo já se concretizou. A emoção da gratidão envia sinais claros ao universo e fortalece a certeza interna de que você já é, possui e vive o que desejou criar. Lembra do homem que decidiu fazer 1 milhão em apenas 90 dias? Ele não tinha dinheiro, nem garantias, nem estratégias prontas. Tudo o que ele possuía era uma decisão firme, inabalável, e uma fé criativa que alinhou sua mente ao campo das possibilidades. Essa é a essência, não são os recursos externos que criam resultados, é a decisão interna que move o universo. O poder nunca esteve no dinheiro, nas oportunidades externas ou nas circunstâncias. Ele sempre esteve dentro de você. A decisão clara e firme cria uma frequência que transforma a realidade invisível em realidade tangível. Cada pensamento, sentimento e ação começa a funcionar como a engrenagem de uma máquina invisível que organiza tudo a seu favor. Faça uma pausa agora. Respire fundo, feche os olhos e sinta a força dessa verdade. O universo começa a se mover no instante em que você decide. Diga em voz alta, se puder, eu decido, e o universo obedece. Sinta cada célula do seu corpo vibrando em harmonia com sua decisão. Esse é o alinhamento que gera resultados extraordinários. Ao decidir, você não está apenas escolhendo um objetivo, você está criando uma nova identidade. Cada ação, cada pensamento, cada escolha passa a refletir essa nova versão de você mesmo. A partir desse ponto, a pessoa que você era e a vida que você conhecia começam a se dissolver, dando lugar a um novo padrão de realidade. Lembre-se, o dinheiro, os recursos e as oportunidades seguem a decisão, nunca precedem. O caminho se revela gradualmente, muitas vezes de maneiras inesperadas, mas perfeitamente organizadas. O impossível se torna inevitável quando a clareza, a fé e a ação se unem à força da decisão. Hoje, você tem o poder de plantar sua semente mental, de alinhar sua vibração e de declarar seu destino. Não espere mais. Decida agora, com firmeza, clareza e emoção, e observe o universo responder, abrindo portas, atraindo meios e transformando o invisível em realidade tangível. A partir deste momento, sua decisão é a faísca, o universo é o motor, e o resultado é inevitável.